Olá, você está no Conexão. Sancionada em abril, a Lei 13.431 estabelece garantias e direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Ela tem 2 pontos fundamentais: o atendimento integral e o depoimento especial, técnica humanizada para a escuta de depoimentos de crianças ou adolescentes perante uma autoridade policial ou judiciária. Essa ferramenta já vinha sendo aplicada no Brasil, mas agora se tornou obrigatória. Vamos conversar sobre esses assuntos com o advogado Itamar Gonçalves e também com a oficial de proteção à criança da Unicef, Fabiana Gorenstein. Tudo bem? Olá. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Itamar, quero muito começar com uma questão para você, pedir que você descreva para a gente, né, qual é a diferença entre abuso e exploração sexual. Acho que é bom a gente entender antes de entrar aí por essa questão também. Ótima questão, Eliane. O abuso sexual contra crianças e adolescentes, ele ocorre de uma relação de adultos com crianças e adolescentes e pode ser, essa relação sexual, ela pode ser com contato ou sem contato físico com a criança. Então, com contato físico, é a penetração, sexo oral, etc., com crianças e adolescentes. Entendendo que crianças até 11 anos de idade e a partir dos 12 até os 18 anos é o que nós temos na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, caracterizado como adolescentes, né? Sem o contato físico, por exemplo, um telefone obsceno, erótico à criança, isso pode ser considerado um abuso sexual contra crianças e adolescentes. Já na exploração sexual, ela também ocorre nessa relação de adulto com crianças e adolescentes, só que nessa relação envolve uma troca, exige normalmente em espécie, em dinheiro, ou troca por alimentos, ou um outro produto qualquer. Por exemplo, no norte do país é muito comum a troca por querosene, enfim, né, esse tipo de produto que é de extrema necessidade na região. Agora, todos são crimes. Todos são crimes e entram no rol que nós chamamos de violência sexual. Então, a violência sexual contra crianças e adolescentes, posso dizer que ela tem 2 grandes eixos. Um eixo é o abuso sexual, que pode ser intrafamiliar e extrafamiliar, portanto, na família ou na comunidade. Normalmente, o que indica as pesquisas é que no abuso sexual, a maioria das pessoas que se relacionam com crianças ou adolescentes são conhecidos daquela criança ou conhecido daquela família, portanto, muito próximo, está ali na comunidade e também dentro de casa, né? Já a exploração sexual, ela pode ser caracterizada como agenciada ou não agenciada, de forma independente. Agenciada envolve uma rede que se organiza para oferecer sexo com criança em diversos pontos. Pode ser dentro de um barco, como pode ser numa rodovia, sim, como pode ser em pontos onde o turismo, principalmente o turismo de sol, lazer, é muito explorado. Fabiana, você diria que, no geral, nossas crianças e os nossos adolescentes estão seguros, protegidos pelo nosso poder público, por legislações? Temos algumas, né? Temos muita coisa. O Brasil fez uma boa parte da sua tarefa, né? Desde que ele ratificou a Convenção dos Direitos da Criança em 1990 e trazer para o marco legal, né, preceitos que digam que violência sexual contra crianças e adolescentes é crime, né? Tanto na perspectiva do abuso, como na perspectiva da exploração sexual e também na perspectiva do tráfico de seres humanos. Então, assim, eu queria trazer mais essa possibilidade, né? Quando você efetivamente recruta, alicia, transporta crianças para a finalidade, né, seja ela laboral ou sexual, mas tem esse gancho com contato. Então, assim, do ponto de vista do aparato legal, o Brasil avançou, né, fez o seu dever de casa e trouxe para a legislação brasileira vários pontos que fecham as lacunas para dizer que crianças têm direitos, que a dignidade sexual delas tem que ser protegida, elas têm o direito de crescer, de se desenvolver dentro da sua perspectiva e tomar as suas decisões sem violência. Isso a gente fez. Garantir que as crianças possam exercer este direito, isso já exige toda uma outra gama de atividades, como, por exemplo, você ter planos, você ter políticas e você ter programas. Aí, eu diria que nós, da sociedade brasileira, né,
tanto o Estado, quanto as famílias, quanto as comunidades, como as instituições, temos problemas. Aí fica a nossa tarefa para os próximos anos, que é garantir toda essa gama de atuação para que crianças efetivamente possam crescer sem violência. Tornar tudo prático. Exatamente, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem essa perspectiva de lei que pega e lei que não pega. Coisas que pegam ou leis que parecem que servem para outros países que não o nosso. Então, assim, essa é uma tarefa que não acontece só com criança e adolescente, não acontece só com a violência sexual, mas definitivamente ela é uma tarefa urgente para o tema da violência sexual. Agora, Itamar, você ainda há pouco estava comemorando aqui a assinatura da Lei 13.431. A gente pode dizer que ela acaba dando um cuidado maior ao primeiro atendimento a esses menores? O que comemorar assim, máximo nessa legislação? A nossa felicidade, né? Eu acho que a Fabiana compartilha dessa felicidade também, porque é muito inovador. É inovador por uma situação muito antiga, né? A criança, quando passa por um processo de violência, em especial a violência sexual, tanto o abuso como a exploração, ela entra numa via crucis para ser atendida, né? E a nossa tese é que nessa via crucis desse atendimento, ou seja, todos esses órgãos que ela tem que passar, ela sofre uma nova violência, que a gente está chamando aqui de violência institucional, né, contra a criança e o adolescente. Então a nossa felicidade é porque hoje nós jogamos esse olhar para esse atendimento lá no início, a partir da notificação da violência que acontece, e aí para todas as violências, a gente está falando da violência física e da violência sexual, né? Portanto engloba aí, a gente pode também chamar de violência doméstica contra a criança e o adolescente. Então, desde o início do seu atendimento, a gente vai ter que olhar para esse atendimento. Como bem disse a Fabiana, quer dizer, a proteção integral de fato funcionando, inclusive nesses órgãos que devem dar atenção integral à criança e ao adolescente neste atendimento. Você falou da revitimização e a gente tem exemplos, assim, praticamente todos os dias. A gente vê isso na internet, na mídia. O caso da menina estuprada, que sofreu um estupro coletivo aqui no Rio de Janeiro, ganhou repercussão internacional esse caso. Ela, quando procurou uma autoridade, ela passou por isso, ela foi questionada no que ela estava fazendo em determinado lugar. Isso, infelizmente, é comum. Esse caso foi fundamental para a aprovação da lei, né? Por quê? Essa lei ela tem um trabalho de 10 anos, né? Ela não apareceu agora, né? Assim, a Childhood, do Unicef e outras organizações, há muito tempo eles vêm dizendo para o Estado brasileiro a forma como crianças e adolescentes têm contato com o sistema de garantias, o sistema da justiça, o sistema de segurança, ela não é adequada, né? Essas crianças que sofrem violência, elas são ouvidas como se elas fossem adultas, né? Então, assim, o que nos chamou a atenção nos últimos anos que foram fatores fundamentais para a aprovação dessa lei? Primeiro, né, o movimento de mulheres tem sido muito mais vocal com relação às questões de machismo, às questões de violência, seja na vertente sexual ou na violência doméstica. E as mulheres vêm reclamando muito e muito abertamente da forma como elas são atendidas nos serviços públicos, né? Essa é uma questão. Então, você imagina que se as mulheres adultas, elas vêm reclamando e várias delas, né, deixaram de buscar o atendimento, a responsabilização, imagina o que acontece com crianças adolescentes. Então, esse é o ponto crucial dessa lei. Uma criança que sofreu uma violência, ela tem o direito, né, de ser atendida de acordo com a sua condição de criança e adolescente e ela merece respeito, né, como qualquer pessoa que sofreu uma violência, adulto, mulher, criança, adolescente, homem, idoso, pessoa com deficiência. Então, o que essa lei faz? Ela prepara o sistema de garantia de direitos para escutar essa criança, conseguir obter as provas e atendê-la e responsabilizá-la de acordo com as diretrizes e com a condição especial de desenvolvimento dela. Tem uma questão muito delicada nisso tudo, porque a gente está falando de menores e eles muitas vezes não identificam a violência que eles estão sofrendo, né? Não identificam, inclusive, não reconhece como uma violência, não né? reconhecem como. E a maioria da população também não reconhece como uma violação. Mas eu queria pegar isso que a Fabiana está trazendo, que é bastante importante nessa nova lei, né? Que se a gente fala da possibilidade que você tem, né, de fazer um atendimento diferenciado,
é porque a gente não fez esse atendimento até esse momento. Então, ela trouxe aqui a questão do atendimento da forma tradicional. Então, da mesma forma que um delegado escuta um adulto, ele vai escutar também uma criança, um adolescente. E assim, para o sistema de justiça, né? Quando a gente olha ali para o judiciário, para o Ministério Público, também, né? As questões que são feitas ali para os adultos, né? São reproduzidas com crianças e adolescentes. Então, o grande diferencial dessa nova lei, além de ela inovar bastante por tipificar, inclusive, né? Falar quais são as violências, a gente não tem nenhuma outra lei que fala do que é uma violência física, o que é uma violência sexual contra crianças e adolescentes, inclusive o tráfico de pessoas. Ela também traz no seu bojo a escuta especializada. E a escuta especializada, ela está dizendo, não no processo de investigação, porque muitas vezes o profissional da saúde, da educação, ele faz ali questões para a criança ou para o adolescente, como se ele estivesse investigando, e não é papel desses profissionais, não é papel do Conselho Tutelar e etc. Deixa eu trazer uma informação sobre isso, sobre a técnica do depoimento sem dano ou depoimento especial. Nós sabemos que ela é inspirada em um modelo americano e que no Brasil foi aplicada pela primeira vez em comarcas de Porto Alegre, no início dos anos 2000. O Conselho Nacional de Justiça calcula que 23 tribunais de justiça já contam com espaços adaptados para essas entrevistas reservadas. E, Fabiana, como elas ocorrem na prática? Qual profissional é encarregado de ouvir aquela criança? Todo mundo que tem contato com criança e adolescente, que trabalha na ponta, escuta criança e adolescente. Então, assim, um conselho tutelar, um profissional de um disque denúncia, um profissional de um CREAS ou de um CRAS, professores escutam crianças e adolescentes. Então, essa lei, assim, e aí, enfim, voltando um pouco para o Itamar dizer, ela distribui essas tarefas para que as pessoas possam, né? Tem profissionais que devem escutar crianças e adolescentes. Essa separação a lei faz muito bem. Então, esses profissionais a quem a lei fala de escuta, eles não interrogam crianças e adolescentes, porque não é o papel deles descobrir se aquele fato aconteceu. O que a lei faz? Dizer, sistema de garantia de direito, você não é um profissional da responsabilização, o seu papel é o da escuta acolhedora. O que você faz? Você ouve aquela criança ou adolescente, né? A gente não fala de menores, a gente fala sempre de criança e adolescente, que veio para você com uma situação de violência e você escuta aquela criança e, dependendo da gravidade daquela violência, ou você vai buscar imediatamente um atendimento de saúde, se for a questão da profilaxia ou não, ou você vai buscar o Conselho Tutelar, porque é um caso de envolvimento obrigatório do Conselho Tutelar, ou você vai buscar a polícia, se você tiver uma suspeita que aquela violação continua acontecendo, né? Mas assim, você não ultrapassa esse papel da escuta acolhedora e do encaminhamento. Já, se você for um profissional do sistema de justiça e segurança, que você tem a responsabilidade para apurar aquilo que os advogados chamam, né, de materialidade de autoria, ou seja, se o fato efetivamente aconteceu, ou se efetivamente quem foi o responsável, então você entra naquela situação para buscar as provas técnicas através de uma série de questões que são mais específicas. Então, assim é que a lei organiza essa atuação. E se você já tem a informação sobre o fato que veio de um outro equipamento público com essa atribuição, você não precisa voltar para testar a reputação ou a credibilidade daquela criança e adolescente. Você, como parte de uma atuação em rede, você precisa simplesmente ter as informações necessárias para o seu atendimento, para garantir o melhor para aquela criança naquele momento e garantir que o fluxo, né, de atendimento ou de responsabilização possa ter um encaminhamento. Então, você, dentro do seu papel, com a atuação coordenada em rede, para que aquela criança possa, né, superar aquela situação de violência. E eu acredito que já tenha dado retornos positivos. Condenações já tenham ocorrido a partir dessas escutas. Você amplia o número de responsabilizações, né? Mas isso porque, diferente do que imaginamos quando começamos com essa ação, né, em pensar na escuta protetiva da criança e do adolescente nos diversos órgãos, o judiciário, ele, como você trouxe os dados, né, ele tem aí muitos anos já implantando salas de depoimento especial, né? De escuta de crianças e adolescentes. Mas eu acho que é bastante significativo também a gente dizer
que não só a responsabilização dos adultos, mas efetivamente a criança se sentir acolhida e protegida nesse atendimento. E um dado importante, né, que é no depoimento especial, além de ter um local acolhedor e um ambiente mais amigável à criança, porque se for numa delegacia vai ter que ser pensado num espaço adequado para receber essa criança, não na frente de todo mundo, etc. Mas a formação desse profissional que vai fazer essa entrevista com a criança no âmbito do depoimento especial. Então, o depoimento especial ele vai poder acontecer em duas situações: na delegacia de polícia, na segurança pública ou no judiciário, né? E se for no judiciário, olha só, né? No modelo tradicional, a criança ela ia falar na frente de todos os adultos, né? E adultos que ela jamais viu na vida dela, né? Então, algo não só constrangedor. Inclusive do agressor, né? Inclusive do agressor. Então, aumentou a responsabilização porque ela consegue, né, se sentir acolhida nessa entrevista, e a metodologia, né? Porque quando você fala de depoimento especial também, ela segue uma metodologia que tem, num primeiro momento, uma empatia com essa criança, né? Entender os hábitos, a linguagem, né? A forma como ela fala das partes do corpo dela, né? Como ela memoriza a sua rotina, o seu dia a dia e entende as diversas situações. Também aí né? É importante dizer, não para influenciar o depoimento, para melhorar a comunicação, para interpretar aquilo que aquela criança diz. Exatamente. Isso é importante que fique claríssimo. Diga. E num segundo momento é a narrativa livre dessa criança, ou seja, a lei ela é extremamente bacana no sentido também de dar voz à criança, né? De permitir com que ela consiga narrar e seja ouvida, né? Na sua integralidade dos fatos que ocorreram. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa lei, na verdade, então ela vai estimular dois momentos, né? A Fabiana bem descreveu aqui essa fase da escuta especializada. Então ela não está narrando o fato ocorrido, ela só vai falar do fato ocorrido na situação do depoimento especial que ela vai relatar. Agora, essa metodologia, ela já é passada nas universidades para estudantes de direito, enfim. Seria interessante até ampliar esse eu acho assim, o que a lei traz, ela é fundamental para todo mundo que vai ter contato direto com criança e adolescente, né? Porque o que a lei traz? A lei traz, mais uma vez, né, assim, a adaptação dos nossos procedimentos para o contato com uma criança que sofreu a violência. Então, ela não é uma questão só de advogados ou só de policiais, ela é uma questão de todos os profissionais que se relacionam diretamente com criança e adolescente. Por quê? Porque na perspectiva da gente, aquela criança que viveu um ato traumático de violência na infância ou na adolescência, mas ela teve uma resposta adequada do sistema, né, de proteção aos direitos da criança como um todo, ela vai crescer um adulto que pode ter a chance de entender que ela sofreu uma violência, mas que ela teve o apoio necessário para superar. Então, assim, ela cresce um adulto que compreende os processos, mas fala, eu acredito nesta sociedade que me deu esta possibilidade. Uma família ou uma criança ou um adolescente que não teve esta possibilidade, ela gera ela pode gerar, não posso generalizar, um adulto muito grave que não tem confiança em ninguém, né? Não tem confiança na sociedade, nas autoridades, nas instituições. Então, isso é muito grave. E aí, para a gente do Unicef, essa é uma perspectiva fundamental da lei, né? Primeiro, ela dá voz às crianças e adolescentes, né? Como tem lá no artigo 12º da Convenção de Direitos da Criança, que a criança seja levada em conta, que ela seja escutada, que ela tenha a possibilidade de participar da forma dela em todos os processos, inclusive num caso onde ela sofreu violência. Mas também, né, a convenção fala do direito dela crescer livre, sem violência. Então, ela nos obriga como sociedade a aprender e a aprender a prevenir também violência. Fabiana, a gente já está indo para a reta final do programa, mas tem mais dados para trazer. Agora, trago números do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, em 2016. Foram registradas 79.587 violações de direitos de crianças e adolescentes. No caso da violência sexual, foram 7.788 casos. Esses números, Fabiana, eles impressionam, mas também não é sempre, não é com facilidade que a gente encontra registros, né, voltados para violações de direitos de crianças e adolescentes. Existem subnotificações ou é um descaso? O que acontece para essa
pouca divulgação de dados. Esse eu diria que é o meu bom dia, boa noite com Itamar, né? Assim, eu acho que tem que ser a obsessão de todo mundo que trabalha com violência no país, né? O Brasil tem um problema com os dados de violência, todos os tipos de violência. Por quê? Porque em muito poucos lugares nós conseguimos registros nacionais unificados. Então, assim, isso é para violência sexual e isso é para outros tipos de violência também. É um problema que nós precisamos enfrentá-lo urgentemente, porque não há nenhuma possibilidade de a gente conseguir ter políticas eficazes que não sejam baseadas em dados e em conhecimento. E nesse momento, infelizmente, é dramático que nós estamos planejando e implementando política sem saber exatamente qual é o cenário da situação, né? Então, assim, isso é dramático. Para a violência sexual, a gente usa normalmente, né? Itamar vai me corrigindo se tiver alguma coisa para acrescentar, o Disque 100 e os dados da saúde, né? Os dados da saúde são baseados numa ficha de notificação compulsória, né, de registros de violência, que infelizmente não está implantada em todos os estados da federação. Então, tarefa 1 imediata, precisamos que os estados se comprometam em implantar a ficha de notificação compulsória. Em segundo lugar, o Disque 100. O Disque 100 é um canal de direitos humanos que é fundamental para receber todos os tipos de violação de direitos humanos, não só crianças e adolescentes, não só violência sexual. E a gente tem um problema, os canais esgotam. Né? Assim, a gente tem um problema de que hoje em dia o Disque 100 era só o telefone, era só violência e tinha um foco na violência sexual. Então ele ampliou para todos os públicos, ampliou para além da violência sexual. Outros públicos passaram a notificar, o que é excelente, mas ao mesmo tempo as denúncias de violência sexual caíram brutalmente. Então, assim, o que eu posso afirmar sobre violência sexual? Que nós precisamos ter um olhar mais sério sobre os dados. Agora, seria para ampliar esse olhar da população, Itamar, que a Childhood lançou aí a campanha. Para colaborar, né? Para colaborar, porque fazer isso chegar em todos os cantos, né? Porque ainda é um tabu. Você falar a Childhood do Brasil, ela trabalha somente com o tema da violência sexual, tanto abuso como exploração, junto com o setor privado e com programas de incidência em política pública, né? Então a gente quer, de fato, isso precisa ser conversado de acordo com o costume de cada um, com a crença de cada um, mas precisa ser conversado, né? A gente falava até antes de entrar no seu programa da questão da prevenção, né? Sim. A violência sexual contra crianças e adolescentes. Aliás, o Futura de parabéns com uma série importantíssima, que é o Crescer Sem Violência, que vai trazer, né, futuramente a questão da autoproteção, né, no trabalho com crianças e adolescentes. Então, agora, quando a Fabiana traz a questão dos números, ele é muito importante porque não só a questão desses números não chegarem, mas a terminologia adotada também para cada um, porque se a segurança pública adota como estupro, ela pode estar falando lá de um caso de abuso, ela pode estar falando de um caso de exploração. Então fica difícil você planejar ações, né, e implantar e ter políticas públicas, né, que é o de fato a gente precisa no país para enfrentar essa situação, se você sequer sabe de qual número você está falando. Só para você ter uma ideia, Eliane, antes de vir para o programa, eu fiz um levantamento de 2012 a 2015 e cheguei no número de 157 mil casos de violência sexual, pegando abuso e exploração. O que daria uma média de 4 crianças a cada hora entrando, né, vítimas de violência sexual. Agora, esses números, eles são confiáveis, né? São números de que representam de fato a realidade. Nós até achamos que, de fato, né, muitos dos casos, eles de fato não chegam nas autoridades, seja num conselho tutelar, seja numa delegacia de polícia ou no próprio judiciário, né? Então, ainda é aquém das denúncias que deveriam ser feitas. Itamar, Fabiana, a gente realmente chegou ao final do tempo do programa e com certeza esse tema tornará a ser debatido aqui no Conexão. Enquanto você conversava com a gente, Itamar, dava essa sua opinião, a gente rodou o vídeo institucional da Childhood. Eu quero mostrar, inclusive, esse panfleto aqui, que está disponível no site da instituição, no childhood.org.br. Esse folheto traz 10 pontos importantes da Lei 13.431, que nós conversamos agora aqui. Quero muito agradecer a participação de vocês, tá bom? Muito obrigado.
Sempre um prazer, né? Até uma próxima. Eu reforço com você de casa que é possível denunciar situações de violência contra menores através do Disque Direitos Humanos, o Disque 100. A ligação é gratuita e também anônima. Outro caminho é usar o aplicativo Proteja Brasil para smartphones e tablets. Está aí na tela para você. Ele indica os contatos de delegacias e conselhos tutelares mais próximos. Pelo aplicativo, também é possível tirar dúvidas sobre os tipos de violência. Anote o site para mais informações, protejabrasil.com.br. E no Futura Play, os programas Que Exploração é Essa e Que Abuso é Esse trazem mais dessa questão. Espia lá. Muito obrigada por hoje. O Conexão volta amanhã na tela do canal Futura. A gente se vê. Tchau, tchau.